Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, eu aqui novamente. Eu lembro que quando eu estava assim, passando uma fase ruim da minha vida, que a gente planta e colhe, né? Jesus nos ensina isso na parábola do semeador. Quando eu estava, assim, melhorando, sabe, eu fiz um curso básico de teologia e aprendi a manejar um pouco a palavra do Senhor, né? Que isso é a gente pedindo a Deus que ele nos concede. E eu preguei já algumas vezes para algumas pessoas em alguns lugares. E quem me viu pregar sabe que eu gosto de passear bastante na Bíblia, né? Porque, assim, tem versículos que se confirmam em determinada época, tanto no Velho Testamento como no Novo. Nós sabemos que a palavra do Senhor é viva, né? Ela se renova todos os dias. E eu queria compartilhar um pouco com vocês do conhecimento que eu adquiri esses últimos dias, que fala sobre santificação. Nós sabemos que Jesus, né, venceu o pecado, ele veio ao mundo e venceu o pecado, não cometeu pecado algum e voltou para o céu. Enfim, eu queria continuar compartilhar com vocês essa palavra de santificação. Então eu separei aqui vários versículos que falam sobre isso, que explica melhor para quem tem dificuldade de entender um pouco a Bíblia, sabe? Igual eu já tive outra vez e ainda tenho, né? Porque perfeito foi só Jesus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria que vocês acompanhassem. Em Hebreus 12, versículo 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o primeiro versículo que fala sobre santificação. Em João 17, João 17, 17 fala assim: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a Deus e a verdade vos libertará. Outro versículo que fala sobre santificação é 1 Pedro, 1 Pedro 1,15. Fala assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Jesus é maravilhoso, né? A gente se apaixona pelo conhecimento que ele nos dá de graça, né? Que é a palavra do Senhor. Que acredito que todo mundo tem uma, mesmo que seja pequenininha, aquela azulzinha, sabe? O Novo Testamento tem, mas o Espírito Santo trabalha. 1 Tessalonicenses 3, 4, versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí nós vemos que Deus, né, não é um Deus de brincadeira, ele é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Em outro versículo que explica sobre santificação, em 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados,
pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoemos toda a santificação no temor de Deus. Dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, aquele que quer me seguir, que carregue a sua cruz e venha até mim, que é Jesus. Em Romanos 6:22, outro versículo sobre santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E último versículo que fala sobre santificação está em Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então já sabemos que nós temos que nos santificar para alcançar o reino dos céus. E um mandamento que Jesus nos deixa, que Jesus fala, né, para nós escolhermos, está em primeiro, esse é especial, né? Esse é bem especial. Está em 1 Coríntios 13. Com amor. Vou ler 1 Coríntios 13 para vocês, que é o novo mandamento que Jesus nos deu. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior de todos, o amor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que os irmãos tenham uma boa noite e meditem nessa palavra. Assim como um dia eu necessitava de ouvir a palavra de Deus, que eu encontrava-me no mais fundo, sabe, no mais, assim, que ninguém dava nada por mim. Eu acredito que as pessoas podem melhorar, sabe, fazendo a coisa certa, buscando a Deus, que Ele é a verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu agradeço a Jesus por ter me salvado. Obrigado, Jesus. E, e é isso o que eu queria compartilhar com vocês. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor. E para quem tem, eu tenho postado outros vídeos no TikTok, e no YouTube, aí que quem se identifica, né, com a palavra que eu falo, com as coisas que eu falo, que eu falo do que Deus está fazendo comigo, a transformação que Ele fez na minha vida. E eu, quem se identifica, eu peço que curta ou me siga, que não é todo dia, mas às vezes eu compartilho com os irmãos algum conhecimento que me foi dado por Deus. A paz do Senhor e tenha uma boa noite. Amém.